visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com o nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito Divino, sua essência vem do Pai e do Filho, na igreja do Deus verdadeiro congregamos. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à transmissão do nosso culto nesse dia do Senhor. Aqui estamos para exaltar o nome do Senhor, glorificar e ouvir a sua voz neste dia. Convidamos a todos que abram a palavra de Deus no Salmo 29. Iniciaremos com a leitura deste salmo, que tem por título A Voz de Deus na Tempestade. Salmo de Davi, Salmo
29. Agradecemos a todos que nos assistem em suas casas, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, mas sobretudo a sua esperança, que possa aumentar no Senhor, ouvindo a sua palavra. Assim nos diz então a leitura do Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Amém. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. A esse Deus nós damos a glória, o louvor, a adoração, aquele que fala por meio das coisas criadas, mas fala especialmente por meio da sua palavra. Nessa noite convidamos a todos para ouvir a voz do Senhor e para também glorificar e exaltar com cânticos e adoração ao Senhor. Oremos então ao nosso Deus. Santo Deus, a Ti glória, honra, louvor, majestade, poder, domínio, tudo te pertence, Senhor. Reconhecemos a Tua bondade em nos falar, em nos procurar, em nos ensinar a Tua verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado a Ti, damos toda a glória. Que o Teu nome seja exaltado para todo sempre, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, como Teu povo, nos reunir em mais um domingo, mais um dia do Senhor, que o Teu povo se reúne em adoração, para glorificar e exaltar o Teu nome, mas também para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir a voz do Senhor, que nos conclama a glorificar, a Te exaltar, a reconhecer a Tua majestade, e sermos, por isso, abençoados pela compreensão da Tua palavra, Senhor. Em Ti nós temos alegria, nós temos prazer, em Ti nós temos, ó Deus, consolo e fortalecimento. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aqui estamos mais uma vez como Teu povo e suplicamos que nos atenda, que nos encaminhe nessa adoração para que seja perfeita diante do Senhor. Pelo Teu Espírito nos conduza e aceite as nossas orações, aperfeiçoando assim tudo que faremos para a glória do Senhor. Fica conosco, nós assim oramos, ó Pai, em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cantemos ao Senhor, meus irmãos, cânticos de adoração, de louvor a esse Deus que fala conosco. Graças a Deus pelo Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vontade de entregar o próprio Filho para nos salvar, nos chamar eficazmente por esse merecido favor, a graça de Deus. Eficazmente Ele nos chamou e nos fez povo dele, e somos agora chamados eleitos de Deus, e ainda bem se não estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Cantemos o imenso amor de Deus e a graça dele que nos chamou e nos fez ser propriedade dele. Foi o Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, é
És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Jesus, Jesus. O amor de Deus por nós é tão intenso e estável que não depende de nossos acertos ou erros para que Ele nos ame mais ou menos. Cantemos este amor que dura e é soberano e nasce simplesmente no coração do próprio Deus. Pois não achou em nós nada que merecesse a salvação, mas ainda assim, por soberania, sua própria vontade e misericórdia, decidiu inabalavelmente nos amar. Cantemos inabalável. Tão grande é o seu amor, que tudo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Tão grande é o seu amor, que todo bem que eu
eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Jesus Cristo na cruz do Calvário representa a nossa liberdade, a vitória sobre a morte, libertação contra o domínio do pecado sobre nós. A cruz deve ser inspiração para nós continuarmos e perseverarmos em santidade. Isso ocorre porque o Senhor assim o faz por meio do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Cantemos a cruz, que olhemos para a cruz, vejamos o Cristo, nos inspiremos a uma vida santa e pura e agradável ao Senhor em santidade. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou,
eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade de louvarmos e exaltar o seu nome. Vamos então dar continuidade ao nosso culto ao Senhor, agora com a leitura bíblica de Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13. Hebreus, capítulo 12, versículos 4 ao versículo 13. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a mensagem de Deus, falará aos nossos corações. E assim nos diz então a leitura de Hebreus, capítulo 12, do 4 ao 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos,
e fazei caminhos retos para os pés, para que não se destravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Louvado seja Deus por esse texto que nos diz acerca da disciplina do Senhor. Deus nos adota como filhos, e como filhos do Pai Celestial, do Pai Espiritual, somos por Ele disciplinados para o nosso bem, para a nossa santificação, a fim de que participemos da sua santidade. Então, neste momento, é um momento de ouvir a palavra do Senhor, para revigorar a nossa disposição em obedecê-lo, compreendê-lo, claro, evidentemente, suplicando que Ele nos instrua pelo Seu Espírito, iluminando a nossa mente, mas também que tenhamos um coração de exame da nossa própria vida, examinando o nosso coração, pedindo perdão. Assim prepararemos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento, uma oração individual. Eu convido você para orar na sua casa, individualmente, pedindo perdão dos seus pecados, examinando a você mesmo, e logo em seguida eu estarei orando para que Deus nos abençoe neste sentido do perdão dos nossos pecados, na compreensão da sua palavra. Oremos, individualmente, cada um pode orar. Santo Deus, louvado o Teu nome, porque fazemos parte da Tua família, Senhor. O Senhor nos chamou para ser nosso Pai espiritual, celestial, para termos uma intimidade de relacionamento familiar, pactual com o Senhor. Muito obrigado por essa graça bendita revelada na Tua palavra. Muito obrigado porque Tua palavra também nos revela que seremos por Ti disciplinados para o nosso bem, e não devemos desmaiar diante dessas tratativas do Senhor conosco, diante desse aperfeiçoamento do Senhor conosco. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trata como filhos e vai nos moldando para que sejamos a Tua semelhança, para que participemos dessa família bendita de santos, santificados, tratados no Senhor. Ó Senhor, mais uma vez, nessa oportunidade, que o Senhor use a Tua palavra para nos esclarecer acerca da Tua vontade, do Teu querer sobre nós. Nós não podemos distanciar de Ti, pelo contrário, temos que nos aproximar do Senhor, e para aprender mais de Ti, e poder viver conforme a Tua vontade neste mundo pecador, Senhor. Suplicamos a Ti misericórdia, que nos perdoe os pecados, nos perdoe para que possamos compreender ainda mais a Tua vontade. Suplicamos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para compreender a Tua vontade, e também nos auxilie a viver a Tua vontade neste mundo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Usa o Teu servo, reverendo Ivan, que trará a palavra, que o Senhor o abençoe na exposição da Tua santa palavra, Senhor, que não seja Ele a falar, mas o Teu Espírito Santo a nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Ivan, a palavra. Saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos preparar para ouvirmos a mensagem do Senhor. Eu convido você a fazer isso abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas. Há 15 dias nós demos início a série de pregações no livro do profeta Jonas, e inicialmente nós ficamos com os primeiros versículos do 1 ao 3, e hoje nós daremos continuidade, percebendo o que ocorreu depois de Jonas se dispor a fugir da presença do Senhor. Jonas, capítulo 1,
Vou ler a partir do verso 1 mais uma vez, para que a gente relembre o que já vimos e possamos dar continuidade a partir do verso 4. Está escrito assim na palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Como eu disse, há 15 dias nós demos início à nossa série no livro do profeta Jonas. E no início desse estudo nós falamos que o livro de Jonas fala mais da ação do próprio Deus do que do próprio Jonas. Porque nesse livro nós podemos ver Deus dominando todas as coisas, dominando os elementos da natureza, operando milagrosamente, agindo com grande misericórdia, demonstrando, como o próprio livro vai nos ensinar no capítulo 2, que a salvação pertence ao Senhor. Então, nós sabemos que o livro fala sobre Deus, por meio do profeta Jonas. Nós vimos também que Jonas recebeu um chamado. Nós vimos que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse: vá até a cidade de Nínive e clama contra ela. Esse era um chamado desafiador, ir para uma terra de gentios, de pagãos, de inimigos. Mas a maldade dos corações deles havia chegado até o Senhor. O Deus verdadeiro havia visto a maldade deles.
Jonas, o profeta do Senhor, traçou uma rota completamente diferente. Ele decidiu ir para Tarsis, justamente o lado oposto da cidade de Nínive. Jonas tentou fugir, segundo ele mesmo, da presença de Deus. Na sua cabeça, ele estava fugindo de Deus, para longe da presença de Deus. E, na ocasião, nós aprendemos nos 3 primeiros versos que Deus usa homens comuns para a sua glória, utilizando a vida de Jonas. Deus vê a maldade dos corações, mas com misericórdia convida ao arrependimento, e encerramos dizendo: de Deus não se foge. Jonas tentou fugir. E Deus? O que Deus fez? Jonas é servo do Senhor, chamado por ele, então Deus o persegue. E é aqui, hoje, que nós aprenderemos mais uma vez: não adianta fugir. Se você é servo do Senhor, não adianta fugir. É inevitável, Deus sempre alcança o homem. Deus sempre alcança o homem e faz isso com os meios que bem lhe apraz. Esse é o nosso ensinamento de hoje. Deus sempre alcança o homem e faz isso com os meios que bem lhe apraz. Vamos investigar a história e perceber como, na perseguição do profeta Fujão, como foi que Deus agiu, quais foram os meios que ele utilizou e o que isso pode nos ensinar. Observemos hoje, em primeiro lugar, Deus agiu de forma providencial. Deus agiu de forma providencial. Ele chamou Jonas, deu uma missão, Jonas tentou fugir da presença do Senhor. No versículo 4, nós já começamos com um mas. Mas o Senhor. E aqui nós estamos já de imediato vendo o eu sou, tem a última palavra em todas as circunstâncias. Enquanto Jonas tentou fugir, mas o Senhor entrou em ação. Jonas fugiu, Deus o perseguiu. E como foi que Deus fez isso? Completamente de forma providencial. Por que estou dizendo isso? Você conhece a doutrina da providência? Bom, não dá para fazer aqui toda uma exposição sobre a doutrina da providência, mas nós temos como, pelo menos, buscar definições. A nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 4, em sua primeira seção, nos diz assim: pela muito sábia providência, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Essa é uma definição para a doutrina da providência. Ou seja, a doutrina da providência tem uma grande ligação com a soberania de Deus e com a doutrina da criação. Deus, o Criador de todas as coisas, é soberano. Essa doutrina mostra como Deus criou todo o mundo e continuou a se relacionar com ele. Deus não foi um Deus que largou os homens ao acaso, como algumas correntes pensam. Deus criou e agora os homens se viram. Deus continua agindo na história de toda a sua criação. Leandro Lima nos diz que a doutrina da providência é como um tipo de continuação da criação. É a maneira como Deus, na sua soberania, conduz a criação em direção aos seus propósitos. O fato é, Deus é soberano e para agir em relação às suas criaturas, ele age pelos meios que lhe apraz. Jonas fugiu, escolheu um meio de fuga e foi pelo mar, para tentar ir para longe. Então Deus, de forma completamente providencial, faz uso de um meio natural para executar a sua boa obra. E Deus usa, então, justamente o meio que Jonas usou para fugir. Deus usa o mar. O Senhor envia uma tempestade. É o que diz a continuidade do versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade
e o navio estava a ponto de se despedaçar. Notem, não foi uma tempestade que surgiu do nada. O Senhor providencialmente fez com que aquela tempestade acontecesse. O Senhor lançou um forte vento, fez com que gerasse no mar uma grande tempestade. E não foi uma tempestade qualquer, foi uma intensa tempestade, ao ponto do barco ficar prestes a se despedaçar. É interessante, irmãos, a forma como Deus agiu com esse profeta. O Senhor o persegue, demonstrando que ninguém pode frustrar os seus desígnios. A palavra do Senhor viera a Jonas, com uma mensagem bem clara, mas Jonas decidiu tapar os seus ouvidos e seguir o seu rumo. E aqui nós aprendemos que quando Deus fala, nós devemos dar ouvidos à sua palavra, pois Ele certamente usará providencialmente os meios que bem lhe apraz para que venhamos dar ouvidos à sua voz. Melhor é obedecer ao Senhor. O Deus da providência, que falou diretamente a Jonas, agora fala mais uma vez, só que com a sua voz da tempestade. O salmo que nós lemos no início nos mostrou como a voz do Senhor pode ser vista em meio a uma tempestade. Nós lemos o Salmo 29 que disse: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor no meio de uma tempestade. Então foi por meio agora de uma grande tempestade que mais uma vez a voz do Senhor vem para Jonas. Deus começou a sua perseguição a Jonas. Tim Keller diz assim: a notícia desanimadora é que todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a si. Nem toda tempestade que vem sobre nossas vidas vem por causa de um pecado, mas toda desobediência nos traz grandes tempestades. O fato é, desobedecer a Deus nunca foi e nunca será a solução e uma boa opção para nós, pois quando nós somos chamados para servir ao Senhor, para obedecer, para amá-lo, nós devemos viver segundo a vontade dEle. Jonas quis viver segundo a sua vontade, pagou a sua passagem, foi no sentido de Tarsis, e o Senhor veio com a sua grande voz, como no Salmo disse, a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas, e veio agora mais uma vez para Jonas. Então sim, as tempestades nos sobrevêm para que saibamos que Deus ainda é Deus, e está acima de todos nós, de todos os homens, e Ele tem visto todos os nossos atos, os meus e os seus, Ele tem visto todos. Deus enviou uma tempestade literal para Jonas, demonstrando que Ele é o mesmo Deus, Yahvé, o Deus Criador, que usa de forma providencial a sua própria criação para cumprir os seus desígnios. Ele é o Deus da providência, sustenta, dirige, governa, dispõe todas as coisas, todas as criaturas, da menor a maior, tudo para a sua glória. A forma providencial de Deus perseguir Jonas deve nos servir de ensinamento. E o ensinamento é: abra o seu olho. Abra o seu olho, crente, melhor é segui-lo, melhor é ouvir a sua voz e obedecer. Afinal, se você tentar fugir, Ele é o Deus da providência. Ele age e pode usar qualquer circunstância da sua vida, tanto agradáveis como desagradáveis, para cumprir os seus desígnios, porque Ele é Deus. Para nos ensinar sempre que Ele sempre está no controle e nós precisamos confiar nele e obedecê-lo. No final, qualquer tempestade ou meio que o Senhor usar para nos atrair para voltar para Ele, certamente será bem melhor do que não ser perseguido pelo seu Deus. Porque
nós lemos também há poucos instantes atrás. Em Hebreus, nós lemos: filho, não menosprezes a correção, porque a correção que vem do Senhor é porque Ele nos ama. Nós vimos no versículo 7 de Hebreus, capítulo 12, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? E aí tem um mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O Senhor nos persegue. Quando nós somos filhos dele, Ele nos persegue para nos ensinar. E às vezes dói, às vezes é disciplinando, e às vezes com grandes tempestades. Para Jonas foi uma grande tempestade literal, mas para que ele aprendesse, de Deus não se foge. Deus é o Deus da providência. Deus agiu atrás de Jonas, não apenas de forma providencial, enviando a tempestade. Ele também agiu como um bom pai, de forma confrontadora. Esse é o nosso segundo ensinamento. Deus agiu de forma confrontadora. E o confronto é um momento difícil. Certamente é difícil. Você deve imaginar uma mulher chegando e dizendo: esse também estava com ele. E o discípulo dizendo: mulher, eu não estava, não conheço. E outro chega e diz: também esse é um dos tais. E o discípulo diz: homem, eu não sou. E mais um confronto: este verdadeiramente também estava com ele, porque é Galileu. E ele diz: homem, eu não compreendo o que dizes. Já foi um grande confronto, mas um olhar confrontador, uma lembrança do discípulo e um choro amargo. Os confrontos geralmente não são bons, mas nos ensinam muito. Pedro experimentou o que é ver Deus agir de forma confrontadora. E depois do confronto, ele ouviu também mais à frente: apacenta as minhas ovelhas. Deus age de forma confrontadora. Jonas estava prestes a saber o que era isso. Sua fé seria confrontada, sua identidade, suas atitudes também. E como foi que Deus fez isso? Mais uma vez, usando os meios que lhe apraz. Deus usou os marinheiros do navio que Jonas viajava para tentar fugir para longe da presença dele. Veja o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Enquanto os marinheiros estavam desesperados, Jonas dormia profundamente. E a voz do Senhor bradava forte por meio de uma tempestade. Os marinheiros certamente eram experientes, mas a essa altura eles já estão cheios de medo. E eles tentam aliviar o peso do barco se livrando das cargas. E Jonas, o profeta, dorme. Aqui Deus usa o comportamento dos marinheiros para confrontar a fé de Jonas. Enquanto Jonas, o profeta do Senhor, que sabe que Deus pode fazer todas as coisas, agia da forma mais alheia à situação, dormindo, os marinheiros estão buscando o bem de todos. E enquanto Jonas fugia de sua missão de pregar aos pagãos, Deus está usando os pagãos para confrontar a própria espiritualidade do seu profeta. Acorda, Jonas, acorda, crente. Quando a coisa aperta, os crentes devem orar, devem buscar a Deus, não fugir da batalha. São os primeiros a se colocar em prontidão, em oração, em jejum, em clamor a Deus. Ou será que é necessário um pagão nos confrontar para que nós venhamos agir da maneira que devemos agir como cristãos? Foi o que aconteceu com Jonas. Veja o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. E veja o que o mestre do navio, o capitão, vai dizer para Jonas: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O profeta do Senhor, que conhece o verdadeiro Deus,
é confrontado por um pagão que serve a qualquer deus ou a muitos deuses e nem conhece ainda o Deus de Jonas, por isso você lê aí que ele não tem nem noção. Ele diz, invoca o teu Deus, e isso está registrado com letra minúscula. Ele não sabe ainda quem é esse Deus. Mas ele vai e confronta Jonas, dizendo, invoca o seu Deus. O fato é, o profeta que deveria confrontar, está sendo confrontado. E o pior, por um ímpio, por um pagão que entende, nós temos que clamar a alguém. Isso é mais um demonstrativo bem claro, que é inevitável. Deus sempre encontra o homem. Jonas certamente pôde, nesse momento, ouvir a voz do Altíssimo mais uma vez, tocando no seu profundo do ser. Só que agora, por meio de um ímpio, pois Deus usa quem Ele quer e os meios que lhe apraz para a sua glória, e o profeta que deveria confrontar, é confrontado quanto à sua espiritualidade. E agora que Jonas acorda, todos estão reunidos. Os marinheiros decidem lançar sorte para saber quem estava com o pecado, ou de repente, qual seria o problema para que alguma divindade agitasse o mar daquela forma. Aqui vale a nota, naquela época era muito comum essa prática de lançar sorte para descobrir o responsável por alguma coisa, para fazer uma escolha. Até mesmo entre os judeus era uma prática comum, porém, eles faziam isso com o pressuposto de que Deus poderia revelar sua vontade por meio daquele ato. Hoje nós não precisamos mais lançar sorte, nós já temos uma revelação completa que nos orienta como conduzir em relação às nossas vidas, em relação à vontade de Deus para nós. Então, não use o texto para, de repente, sair daí e tentar lançar sorte em jogos de azar. Nós já temos toda a revelação completa, preparada, nos orientando, nos ensinando. Então, isso não é motivo para alguém sair por aí tentando lançar sorte. Mas esses homens lançaram sorte. E a pergunta é, e sobre quem recai aquele sorteio deles? Deus o persegue. Ele é servo do Senhor. Ele está no meio dos ímpios, dos pagãos, mas tudo aquilo ali é por causa dele. Mesmo que lancem sorte, recai sobre Jonas. Deus está moldando o seu servo, então sim, é certo que vai recair sobre Jonas. Versículo 7 mostra que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E aqui, mais uma vez, nós podemos perceber que Jonas está sendo confrontado por Deus e pelos atos daqueles homens. Veja o versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. A essa altura, Jonas não deveria ainda ter contado toda a história dele ao subir naquele navio. Certamente ele não tinha dito que aquela viagem, na verdade, era uma fuga. Ele pagou sua passagem e está indo completamente tranquilo. Então, a entrevista é composta de perguntas que certamente devem ter, nesse momento, dado aquela sensação no profundo, o embrulhado estômago de Jonas, porque as perguntas daqueles homens revelam quem ele é, e não somente quem ele é, ele teria que revelar o que estava fazendo. Vejam que eles perguntam, qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E tudo isso tem total ligação com quem Jonas verdadeiramente é, com a sua identidade. Agora ele é confrontado em toda a sua identidade, porque para um servo do Senhor, israelita da época, tudo isso tinha grande significado. Qual é a tua ocupação? Ele é um profeta. Qual é o seu povo? Ele é hebreu, ele é israelita, ele é da terra que serve a Yahvé. Então Jonas precisa responder. Versículo 9, ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Sou hebreu, temo ao Senhor. Jonas revelou-se um israelita, dizendo, eu sou hebreu. E agora ele identifica o seu Deus.
que não é qualquer um. É o Senhor, com letras garrafais na sua Bíblia, que demonstra no texto hebraico Iavé, o único Senhor, o eu sou, o Deus da aliança. E Jonas o teme. E eu imagino Jonas falando isso e trazendo à sua memória toda a sua história, porque ele precisa falar e ao mesmo tempo refletir. Eu sou hebreu, temo ao Senhor. E em sua mente, certamente, ele ouve também, eu sou um profeta, eu fui chamado para isso, eu sou servo do Senhor verdadeiro e eu estou fugindo dele. E não somente isso, notem que Jonas diz que o Senhor é o Deus do céu e fez o mar e a terra. Como eu disse na última vez, fugir do Senhor revela tolice, porque se você conhece quem é o seu Deus, você sabe que não tem como fugir dele. Jonas estava sendo tolo. E veja que irônico. Eu imagino mais uma vez, Jonas falando isso, levando a mão à sua cabeça e pensando na sua própria tolice, dizendo, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar. E aí ele deve pensar, eu estou fugindo pelo mar, do Criador do próprio mar. E aquela informação foi de extrema importância, pois quando Jonas revela que o seu Deus era o Criador do mar e da terra, os marinheiros se desesperaram, os marinheiros perceberam o que estava acontecendo. Versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Porque Jonas agora explicou o que ele estava fazendo, ele estava fugindo da presença do Senhor, Criador do mar, e ele é tolo, porque ele tenta fugir do próprio Criador, por algo que o Criador tem total controle. O que você fez? Se você sabe que Deus é o Criador do mar, por que você está tentando fugir pelo mar? Porque você está tentando fugir de alguém tão poderoso? É a expressão daqueles marinheiros que deve ecoar para mim e para você agora. Por que nós ainda tentamos fugir do nosso Deus? Ou por que nós ainda desobedecemos ao nosso Deus se sabemos quem Ele é? Quanto mais nós o conhecemos, deveríamos ser tomados de maior obediência, porque nós sabemos com quem estamos lidando. Jonas, um profeta, tentando fugir de Deus, conhece o seu Deus, então ele foi confrontado na sua fuga, foi flagrado na sua fuga. Mas desde já nós podemos perceber que tudo isso é Deus perseguindo o seu servo para moldá-lo. Deus já está trabalhando no coração de Jonas. Ao agir de forma confrontadora, Deus molda o nosso caráter para que nós sejamos mais parecidos com seu Filho, Jesus. Por isso nós vamos ser, às vezes, confrontados quanto às nossas atitudes, para que nós sejamos melhores. Por isso que o filho não deve achar ruim a repreensão do Senhor, porque Ele está nos moldando para perseverarmos. Jonas sabe a essa altura que Deus está atrás dele, ele sabe que os marinheiros não devem pagar pelo seu erro. Deus está trabalhando no coração de Jonas ao ponto de agora, ele que olha para os ninivitas com tanta raiva, com tanto ódio, olha para os marinheiros e tem um pouco de compaixão. Versículo 11, disseram, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, o mar estava ficando ali mais agitado. Versículo 12, Jonas respondeu, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Notem que o Jonas conhece o seu Deus. Ele sabe, o problema sou eu, porque eu estou fugindo dele. Isso não é uma tempestade que veio ao mar aqui, como acontece normal. É porque eu estou fugindo. E ele tem compaixão dos marinheiros, porque ele sabe que ele é o culpado. Às vezes, os nossos erros, as nossas falhas fazem com que quem está próximo de nós sofra também. Isso acontece muitas vezes. Por isso nós precisamos melhorar e nos corrigir diariamente, porque quem sofre não é só você,
Sua esposa sofre, seu filho sofre, seus amigos sofrem por causa também dos seus pecados. E nós precisamos ter compaixão e entender, eu devo me corrigir. Eu e você precisamos pensar nisso. Jonas fez isso. Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Jonas confessou agora. Só que os marinheiros também foram ali compassivos, pensaram, não, vamos dar um jeito, como muita gente tenta fazer. Versículo 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Deus está confrontando o seu servo e não adianta usar um jeitinho para tentar resolver ou usar a força do braço quando o Senhor está conduzindo todos os atos. Deus faz o que quer, da forma que quer, e ele escolheu falar com Jonas por meio do mar. Então não adianta tentar voltar à terra firme. Deus agiu de forma confrontadora, assim como age conosco em nosso dia a dia. Às vezes nós seremos confrontados em relação à nossa espiritualidade. E vai ser um momento de você ser chamado a se aproximar mais de Deus. Às vezes você será confrontado em relação à sua identidade cristã, e esse é o momento em que você precisa estar preparado para dar razão da sua fé de forma nada superficial, mas sim genuína. E às vezes você será confrontado em relação aos seus pecados e precisará ser sincero com Deus e reconhecê-los, confessá-los. Eu sei que essas coisas podem ser difíceis, mas assim como foram para Jonas, todo esse proceder pode nos levar ao caminho da maturidade cristã, onde nós poderemos perceber e, ao mesmo tempo, receber da ação compassiva, misericordiosa de Deus. E essa é a terceira forma de que Deus agiu com Jonas. Nós já vimos, Deus agiu de forma providencial, Deus agiu de forma confrontadora e, por fim, Deus agiu de forma compassiva. No meio de tudo isso, Deus exerceu compaixão. Por que nós dizemos que Deus exerceu compaixão? Bom, é o que vemos ao olhar a atitude de Jonas, primeiro, a dos marinheiros e do próprio Deus. Jonas, nós já vimos, ele deixou fluir um pouco de compaixão de dentro de si. Ele conhece o seu Deus, ele poderia se ajuntar aos marinheiros e dizer, não, vamos fazer de tudo para a gente voltar para a terra firme e tentar controlar a situação. Mas ele sabe que não, a essa altura ele sabe, não tem o que fazer, Deus está me perseguindo, Deus está atrás de mim. Então nós podemos ver um raio de compaixão por meio de Jonas. Ele percebe e diz, joguem-me ao mar, eu sou o culpado, os marinheiros não. Jonas sabe que custa a vida dele. Como Jonas apresentou o seu Deus como Criador da terra e do mar, como Jonas mostrou para aqueles homens o poder que o seu Deus tem, a ponto de pedir ser jogado ao mar, isso também despertou nos marinheiros a necessidade de clamar a Deus, mas agora, não como o marinheiro, o capitão chegou lá e disse, invoca o seu Deus, que ele não sabia quem era. Agora eles conhecem quem é aquele Deus e sentem a necessidade de clamar ao Deus de Jonas, o Deus verdadeiro. Veja o versículo 14. Então clamaram, e agora mudou. Não é mais um Deus com letra minúscula, agora nós temos o nome do nosso Deus registrado aí, dizendo, os marinheiros clamaram ao Senhor e disseram, mais uma vez, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Os próprios marinheiros agora entendem que com esse Deus não se brinca. Ele faz como ele quer. Esse não é um Deus deles como os deles, que de repente se dobrava a barganhas. Esse é um Deus que não se vende. Ele é um Deus soberano. Por isso eles declaram,
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Agora eles entendem que tudo aquilo estava acontecendo por causa de um Deus que é poderoso, ao ponto deles pedirem misericórdia. E feito o pedido de misericórdia da parte de Deus, os marinheiros não possuem outra alternativa a não ser jogar Jonas ao mar. Versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o que acontece? O mar cessou. Veja, e cessou o mar da sua fúria. Deus poupou a vida deles, Deus foi compassivo com os marinheiros, Deus poupou a vida deles, o mar cessou de toda a fúria. Mas Deus foi muito mais compassivo, pois Deus deu a oportunidade de conhecê-lo por meio da apresentação do profeta, por meio do mar. Tamanha compaixão gerou naqueles homens temor, grande temor a Deus. Os estudiosos se dividem quanto a afirmar se eles foram convertidos ou não. Pode ser que sim, porque a atitude deles pode ser um indicativo disso, mas essa é uma afirmação que cabe a Deus. O fato é que, de alguma forma, aqueles homens foram impactados pelo Senhor. Porque veja o versículo 16: temeram, pois, estes homens com extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Aqueles pagãos que serviam a outros deuses temeram ao Deus verdadeiro. E não somente isso, tiveram a atitude de oferecer sacrifícios ao Senhor. Talvez esses sacrifícios tenham sido praticados ao chegarem em terra. Possivelmente em Jope, já que agora a viagem não faria mais sentido, eles jogaram toda a carga fora, estão mais próximos do porto. E eles também fizeram votos. E note que na sua Bíblia, todas as referências agora ao Senhor, da parte dos marinheiros, agora são Senhor, com letras garrafais, Yahvé, ao Deus verdadeiro e único. Deus foi compassivo, ele se fez conhecido entre os marinheiros. Irmãos, não há nada mais marcante do que o encontro com o Deus verdadeiro. Quando você sabe que todos os outros deuses seus não eram de nada quando você encontra o Deus verdadeiro. Que o dinheiro, que pode ser o Deus de alguém, não resolve os problemas. Que a inteligência, que pode ser o Deus de alguém, não resolve todos os problemas. Que a família, que pode ser o Deus de alguém, não resolve todos os problemas. Mas quando eles encontram o verdadeiro Deus, todas essas coisas que eram ídolos tornam-se secundários e úteis nas mãos do próprio Deus. Quando você conhece o verdadeiro Deus, os seus ídolos caem, o dinheiro fica a serviço do seu Deus, você sendo o mordomo. A sua inteligência fica a serviço de Deus. Todas as outras coisas, sua família é usada para a glória de Deus, quando você o encontra verdadeiramente. E Jonas? Sim, Deus foi compassivo com Jonas também. O que costumeiramente é visto como uma disciplina, como algo muito ruim, deve ser visto também como bênção na vida de Jonas. Ele foi jogado ao mar. E certamente o que os marinheiros pensaram ali foi: já era, esse aqui já foi. Jogamos ao mar e vai morrer. E o que Deus fez? Versículo 17. Deus é compassivo, Deus salvou Jonas. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. O Senhor mais uma vez usa a sua criação para cumprir o seu desígnio. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus foi misericordioso, ele enviou um grande peixe para engolir Jonas e milagrosamente mantê-lo vivo lá em pleno mar. O Deus que criou o mar e a terra se utiliza de suas criaturas para salvar a vida de Jonas, como ele tem feito diariamente comigo e com você, utilizando tudo o que está em suas mãos para nos preservar, para nos guiar, para nos
ajudar a viver no meio de tantas tempestades. Então é preciso entender, Deus cumpre os seus desígnios, Deus usará o que Ele bem quiser, e isso é tão maravilhoso. Eu e você deveríamos enxergar que mesmo em meio a tanta tempestade que vivemos, o Senhor tem sido compassivo, preservando-nos e cuidando da nossa vida, até com o profeta Fujão. No próximo sermão nós vamos ver como Jonas reagiu e como foi a sua estadia no ventre do grande peixe. Então, vamos encerrar refletindo sobre o que acabamos de ouvir. Hoje nós vimos que Deus sempre alcança o homem e faz isso com os meios que lhe apraz. Nós vimos primeiramente que Deus agiu de forma providencial na vida de Jonas. E Ele continua usando da sua providência em nossas vidas. Então, o que eu e você devemos fazer ao saber disso? Primeiro, ter uma atitude de admiração e louvor. Por que essa atitude é extremamente importante? Você não pode ficar tão familiarizado com as coisas de Deus ao ponto de não perceber mais a grandiosidade de cada ato providencial dele em sua vida. Às vezes você está tão acostumado que não observa que Deus tem usado tantos meios para nos ajudar, para nos preservar. Então eu recomendo que você tire um momento, faça uma oração de gratidão, de admiração e louvor, expressando com a sua boca, da forma que você puder, o quanto você reconhece isso, como Isaías fez com as seguintes palavras: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Reconhecimento de quem é esse Deus. Isaías 64, versículo 4. Nós vimos que Deus agiu de forma confrontadora. E certamente Ele continua nos confrontando quanto aos nossos pecados. Então, o que eu e você devemos fazer em relação a isso? Arrependimento é a chave. Confissão é a necessidade. Arrependa-se de vez, humilhe-se diante de Deus, não se esconda mais, confesse os seus pecados, pois Ele é fiel e justo para perdoar-nos de toda a iniquidade quando cremos no Seu Filho Jesus. E nós vimos que Deus agiu de forma compassiva. E aqui eu não poderia encerrar sem deixar de enfatizar a grande relação que há no verso 17 com a minha e a sua história. O verso 17 fala daquele que é maior do que Jonas. Fala do nosso Senhor Jesus. Jonas foi jogado ao mar, um grande peixe o tragou. Jonas estava se sacrificando ali pelos marinheiros, porque ele sabia que ele estava passando por tudo aquilo. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas foi sacrificado para salvar a vida dos marinheiros, mas Jesus foi sacrificado para salvar todo aquele que nele crê. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, não morreu naquela ocasião, mas mais à frente certamente morreu. Jesus Cristo morreu de verdade, ficou 3 dias sob o peso do castigo do pecado, não dele, porque ele não tinha pecado, mas do meu e do seu. Isso se chama compaixão por pessoas que sinceramente não mereciam. Mas ele morreu e ressuscitou. E assim como a fúria do mar cessou ao ser Jonas jogado no fundo do mar, aquele que é maior, Jesus Cristo, ao se entregar por nós, a fúria de Deus foi sofrida por ele de forma substitutiva, no meu e no seu lugar. E então eu pergunto, o que isso deve gerar em mim e você? Eu não consigo pensar em outra aplicação a não ser: viva para Ele. Cumpra o seu papel, o papel para o qual você foi criado. Então, adore-o, glorifique-o, quebrante-se, pois sem Ele, certamente as tempestades da vida nos tragariam.
E se por acaso você está fugindo de Deus, lembre-se, é inevitável. Deus sempre alcança o homem. Mas Ele é misericordioso. E eu convido você, então, a entoar o cântico 73 do nosso inário, Compaixão. E se você puder, faça desse momento, desse cântico, uma oração. A terceira estrofe desse hino diz: fugindo eu quis, em vão me libertar do meu pecado vil e opressor, e agora exausto, aqui eis-me a clamar, tem compaixão de mim, Senhor, sou pecador. Cantemos orando nesse momento junto com os nossos irmãos. Senhor, até vou me achegar, bem sei que sou indigno de favor, contrito venho para te implorar, tem compaixão de mim, sou pecador, sim, pecador, a súplica perdão, embora não mereça o teu favor, mas a mim peço a purificação, tem compaixão de mim, sou pecador, fugindo eu quis, em vão me libertar do meu pecado vil e opressor, e agora exausto aqui eis-me a clamar, tem compaixão de mim, sou pecador. Tão infinito, ó Deus, é teu poder, tão grande, ó Pai, o teu excelso amor. Aos rogos meus não deixes de atender, tem compaixão de mim, sou pecador. Amém. Bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que tivemos de cantar louvores ao Senhor, de ler a Tua palavra e ouvir a Tua mensagem. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade, a entendermos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e age de forma providencial, como o Senhor bem quer, usando os meios que o Senhor bem quer. E nós desde já te pedimos, Senhor, que no decorrer dessa semana, mais uma vez, o Senhor use os meios que o Senhor bem quer, de forma providencial,
para que, ó Deus, nós possamos enfrentar mais essa semana e ter o privilégio de cantar louvores ao Senhor mais uma vez, no dia do Senhor, como temos feito hoje. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Pedimos graça, misericórdia. Senhor, pedimos pelo nosso país, pedindo, ó Deus, a Tua intervenção, que o Senhor use os governantes para agirem de forma correta. Pedimos, ó Deus, que as atitudes deles possam beneficiar aqueles que necessitam, Senhor, e que, acima de tudo, Tua boa, perfeita vontade seja feita. Pedimos, ó Deus, por aqueles que, ó Pai amado, estão necessitando de trabalho, aqueles que estão saindo para trabalhar, que o Senhor os proteja, que o Senhor cuide deles também. Pedimos por todos nós, rogando compaixão, misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, sabendo que o Senhor já tem feito muito mais do que nós merecíamos. E tudo isso tem sido feito para a glória do Teu santo nome. Por isso nós nos aproximamos e pedimos tudo isso confiados no Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Nós temos alguns avisos para encerrar. Gostaríamos de lembrar que na terça-feira nós temos o culto doméstico por meio do roteiro fornecido pela igreja. Não deixe de fazer em sua casa o culto doméstico. Na quinta-feira nós continuamos com os estudos em nossos grupos, na congregação de Mussurunga, Mangabas e a Primeira Igreja de Lauro de Freitas, por meio dos aplicativos. Nós também avisamos que a nossa EBD tem sido dessa forma também, por meio dos aplicativos. No próximo domingo, estará conosco pregando o nosso irmão Whindersson, que é o conselheiro da mocidade, e no próximo domingo nós juntos cultuaremos ao Senhor em gratidão pelo aniversário da mocidade de Lauro de Freitas. Nós agradecemos todos vocês que nos acompanham e têm acompanhado e rogamos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus nos abençoe até nos encontrarmos mais uma vez.